236. Não precisamos ser doentes mentais para ouvir a sua voz. Muito pelo contrário, ouvi-la é a coisa mais simples e natural. Podemos, por exemplo, fazer uma pergunta a qual ele responde. O fluxo das ideias continua como em uma conversa comum. Podemos chamá-lo uma mera associação, ou um solilóquio ou uma meditação dos antigos alquimistas, que designavam o parceiro do diálogo como aliquem alium internum, como um outro interior. Esta forma de colóquio com um amigo da alma foi até mesmo admitida por Inácio de Loyola no método dos Exercitia Spiritualia, com a limitação, porém, de que só o meditador fala, mas a resposta interna é omitida. Esta seria repudiada por provir supostamente apenas do homem e assim continua até hoje. O preconceito não é moral ou metafísico, mas o que é pior, sua natureza intelectual. A voz é explicada como uma associação tola que prossegue de um modo sem sentido ou propósito, como um mecanismo de relógio que saiu do eixo, ou então pensamos. Trata-se apenas de meus pensamentos, mesmo que um exame mais acurado revele que se trata de pensamentos rejeitados ou jamais admitidos conscientemente, como se tudo o que fosse psíquico pertencesse à alçada do eu. Esta hybris cumpre o ofício útil da manutenção e supremacia da consciência, que deve ser protegida da dissolução no inconsciente. Mas ela sucumbe quando o inconsciente resolve tornar obsessivos alguns pensamentos insensatos, ou gerar outros sintomas psicógenos pelos quais não queremos assumir responsabilidade. É ele Gilmar *** 237. Nossa opinião sobre a voz interior move-se entre dois extremos. Ou a vemos como um desvario total, ou então como a voz de Deus. A ninguém ocorre que possa haver um meio termo valioso. O outro que responde deve ser tão unilateral, por seu lado, quanto o eu. Do conflito entre ambos pode surgir verdade e sentido, mas isto só no caso de que o eu esteja disposto a conceder a personalidade que cabe ao outro. Este último tem uma personalidade própria, sem dúvida, tanto quanto as vozes dos doentes mentais. Porém, um colóquio verdadeiro só se torna possível quando o eu reconhece a existência de um interlocutor. Este reconhecimento não é comum entre as pessoas, pois nem todos se prestam ao se exercitia spiritualia. Não se trata naturalmente de uma conversa, quando somente um dirige a palavra ao outro, como faz George Sand em suas conversas com seu amigo espiritual. Só ele fala nas 30 páginas em questão e ficamos esperando inutilmente a resposta do outro. Ao colóquio dos exercitias segue-se talvez a graça silenciosa, na qual o cético moderno não acredita. Mas como seria se Cristo com o qual falamos desse uma resposta imediata, através das palavras de um coração humano pecador? Que terríveis abismos de dúvida se abririam então! Que loucura temeríamos! Compreende-se que é melhor a mudez das imagens divinas e que a consciência do eu acredite em sua supremacia, em vez de prosseguir em suas associações. Compreende-se que o amigo interno apareça tantas vezes como inimigo e, por estar tão longe, sua voz é fraca. Quem está próximo dele, está próximo do ***238. Talvez esse alquimista estivesse pensando em algo parecido quando disse: escolhe para ti aquela pedra, mediante a qual os reis são venerados em suas coroas, e os médicos curam seus doentes, porque ela está próxima do fogo. Os alquimistas projetam os acontecimentos internos em formas externas, e assim o amigo interno neles aparece sob a forma da pedra, da qual o Tractatus Aureus diz: entendei, ó filhos dos sábios, o que clama a pedra. Protege-me e eu te protegerei, dá-me o que é meu, a fim de que eu te ajude. Um escoliasta acrescenta: o pesquisador da verdade ouve a pedra e o filósofo, como se ambos falassem por uma só boca. O filósofo é Hermes e a pedra, idêntica a Mercúrio, corresponde justamente ao Hermes Latin, o 33 desde os tempos mais remotos. Hermes é o mistagogo e o psicopompo dos alquimistas, seu amigo e conselheiro, que os conduz à meta da obra. Ele é tanquam praeceptor intermedius inter lapidem et discipulum. A outros, porém, o amigo aparece sob a figura de Cristo ou do Shadir, ou de um guru visível ou invisível. Ele também pode aparecer na figura de qualquer dirigente pessoal ou social. Neste caso, o colóquio é decididamente unilateral, não há diálogo interior, pois a resposta possível aparece como ação do outro, isto é, como acontecimento externo. Tal resposta ao alquimista se manifestava através da transformação da matéria química.
quando um deles buscava a transformação, a descobria fora, na matéria, e a transformação da mesma aclamava. Eu sou a transformação. Alguns eram tão lúcidos, que sabiam, é a minha transformação, mas não pessoal, e sim a transformação de algo mortal em algo imortal, em mim, que se liberta do seu invólucro mortal, o qual sou eu, e desperta agora para sua própria vida, entra na barca solar que talvez me ele vi e ponto asterisco 239 trata-se de um pensamento muito antigo. Estive no Alto Egito, na região de Assuã, e entrei numa sepultura do Egito Antigo, recentemente aberta. Atrás da porta da entrada havia uma cestinha de caniço com o cadáver seco de um recém-nascido, envolto em trapos. Pelo visto, a mulher de um trabalhador havia colocado furtivamente o recém-nascido morto dentro da sepultura de um nobre, a fim de que a criança participasse da salvação do nobre quando este entrasse na barca solar para o nascer de um novo dia. A criança alcançaria a graça divina por ter sido enterrada em um lugar sagrado. 3. Exemplo de uma sequência de símbolos ilustrativos do processo de transformação. 240 como exemplo, escolha uma figura que desempenha um papel importante na mística islâmica, ou seja, Shadir, o reverdejante. Ele comparece na 18ª sura do Corão, que contém o mistério do renascimento. Ela se intitula A Gruta. A gruta é o lugar do renascimento, aquele espaço oco secreto em que se é encerrado, a fim de ser incubado e renovado. O Corão diz sobre ela: talvez tenhas visto o sol como se inclinava ao nascer, a partir de sua gruta, afastando-se para o lado direito e deixando a gruta à esquerda ao poente, enquanto eles os adormecidos permaneciam no meio espaçoso. O meio é o centro, onde jaz o tesouro, onde se dá a incubação, o processo do sacrifício ou ainda a transformação. O mais belo desenvolvimento deste simbolismo se encontra em fragmentos de altares mitraicos e nas representações alquímicas da substância da transformação, que sempre aparece entre o Sol e a Lua. Representações da crucificação também seguem o mesmo tipo. A mesma disposição simbólica encontra-se na cerimônia de transformação ou de cura dos navajos. Esse lugar do meio ou da transformação é a gruta, em que os 7 adormecidos foram descansar, sem saber que dentro dela experimentariam um acréscimo de vida no sentido de uma relativa imortalidade. Ao despertar, haviam dormido 309 anos. 241, a lenda tem o seguinte sentido: quem por acaso chega nessa gruta, ou seja, na gruta que cada um tem dentro de si, ou na escuridão que fica por detrás da sua consciência, é envolvido num processo de transformação, a princípio inconsciente. Através dessa entrada no inconsciente, ele produz uma conexão de sua consciência com os conteúdos inconscientes. Pode então ocorrer uma grande modificação de sua personalidade no sentido positivo ou negativo. Frequentemente essa transformação é interpretada no sentido de um prolongamento da vida natural ou como um direito à imortalidade. O primeiro sentido é o caso de muitos alquimistas, principalmente o de Paracelso, no Tratado de Vita Longa, e o segundo é o caso clássico do mistério eleusino. 242, o número dos 7 adormecidos indica, pela sacralidade do número 7, que se trata de deuses transformados durante o sono, assim gozando de eterna juventude. Graças a essa constatação sabemos antecipadamente que estamos lidando com uma lenda misteriosófica. O destino das figuras luminosas, narrado nessa lenda, fascina o ouvinte, porque o relato expressa processos paralelos em seu inconsciente, integrando-os assim à consciência. A repristinação do estado originário significa que a vida atingiu novo frescor JV e N e ele ponto asterisco.